Sejam bem-vindos mais uma vez ao Cantinho da Reflexão. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para que você seja alertado de todos os vídeos que vêm estar sendo colocados aqui no nosso canal. Curta, comenta, compartilhe, pois você nos ajudará bastante na divulgação. Então vamos agora diretamente à primeira mensagem do ano de 2022. A mensagem de hoje está escrita no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 8 e 9. Diz assim a mensagem do Senhor. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Quando a gente começa a ler sobre a história de Noé, neste capítulo 6 de Gênesis, a gente começa a ver quem Noé era para Deus. Noé era um homem íntegro, justo, entre o povo daquela época. E Deus tinha pedido uma coisa muito interessante para Noé. Deus pediu para que Noé construísse uma arca a fim de proteger a sua vida, a vida da sua família e a vida dos animais que entrariam dentro daquela arca, porque Deus havia se arrependido de ter feito a humanidade, por conta da perversidade, da maldade, da corrupção que estava assolando, que estava atingindo cada vez mais as pessoas. Deus estava vendo que a sua criação, as pessoas, a humanidade que ele tinha criado, estava cada vez mais se corrompendo nos seus pecados. E Deus havia se arrependido de ter criado a humanidade, porque elas passaram a desagradar o coração de Deus. Deus criou cada um de nós para o seu louvor. De repente, nós desviamos do nosso foco, nos voltando para o nosso pecado, para os desejos de nossos próprios corações. E Deus convidou Noé a construir a arca. Mas uma coisa que me chama a atenção é: por que Noé resolveu obedecer o mandamento de Deus de construir uma arca? Porque Noé era um homem temente a Deus. Porque Noé era um homem justo, era um homem íntegro entre o povo daquela época. E Deus se agradava dele. Quando nós temos um relacionamento verdadeiro com Deus, quando nós somos pessoas justas, pessoas íntegras, pessoas que desenvolvem um relacionamento verdadeiro com o Senhor, um relacionamento de amor, de intimidade, de conexão verdadeira com Deus, quando Ele pede algo para nós, mesmo que seja algo que pode parecer estranho demais aos olhos humanos, mas nós obedecemos o seu chamado, nós obedecemos ao seu mandamento, porque nós sabemos que Ele tem o controle de todas as coisas, de toda a situação, e nós sabemos o que Ele sabe o que faz. Às vezes Deus nos pede coisas que podem ser muito estranhas, mirabolantes demais aos nossos olhos, podem até parecer impossíveis. Mas quando nós estamos conectados com o Senhor, quando estamos no centro da sua vontade, a gente não questiona sobre a vontade de Deus. Mas a gente atende ao seu chamado e vai sem questionar, sabendo que por fim Ele estará revelando a vontade dele sobre as nossas vidas e na vida de outras pessoas. Quando nós não temos um relacionamento verdadeiro com Deus, quando Deus nos chama para alguma coisa, quando Deus nos pede para fazer alguma coisa, nós simplesmente tendemos a dar lugares à dúvida nas nossas vidas. E passamos a questionar a Deus, passamos a duvidar do poder de Deus, passamos a achar que Deus perdeu a noção das coisas, que Deus está pedindo algo para você que está completamente fora de cogitação, que Deus pode estar muito bem perdido nas suas ideias, a ponto de estar te pedindo algo que é muito impossível. Quando na verdade quem está perdido é você. Quando na verdade quem está perdido somos nós, quando duvidamos do poder de Deus. Quando duvidamos que Ele tem o poder de fazer infinitamente mais, muito mais. Por isso que nós duvidamos da capacidade de Deus operar nas nossas vidas, de Deus operar na vida da humanidade, porque nossa mente é muito limitada.
O pensamento de Deus são diferentes dos nossos pensamentos. É por isso que Deus pensa muito mais além e vê muito mais além do que nós podemos enxergar. Quem está perdido somos nós. Se muitas vezes desacreditamos do seu poder, se muitas vezes nos esquecemos quem Deus é, se muitas vezes nós esquecemos da capacidade dele de operar milagres, de fazer aquilo que pode parecer impossível aos olhos humanos, mas para Deus nada é impossível. E agora, uma coisa que me chama a atenção é o que Noé fez. Mesmo se as pessoas que estavam ao seu redor zombassem dele enquanto ele estava construindo a arca do Senhor. Enquanto ele estava construindo a arca, se livraria ele e a sua família e de todos os animais de uma grande destruição, que seria as águas do dilúvio. Noé poderia muito bem ter dado ouvidos às pessoas que estavam ao seu redor, lhe insultando, zombando dele, achando que ele estava louco. Mas na verdade ele resolveu dar ouvidos às palavras do Senhor e o incentivava cada vez mais a continuar construindo aquela arca, a ponto de não desistir. E ele conseguiu ir até o final, porque ele recebia o incentivo de Deus. Deus estava assim, mostrando para ele exatamente como construir aquela arca. Porque Deus pode pedir coisas que não é da nossa alçada. Mas quando ele nos diz exatamente como fazer, ele nos capacita para aquilo se a gente não está preparado. Ele sempre vai nos capacitar, ele sempre vai nos dar sabedoria, vai nos dar os meios, recursos para fazermos aquilo que está no seu plano, na sua vontade. E aí, Deus começa a fazer coisas, Deus começa a nos chamar para fazer atos em seu nome que jamais imaginaríamos se um dia estaríamos fazendo. Porque a nossa mente, como eu falei, ela é muito limitada. Ela não consegue imaginar o que pode ser. Ela não consegue imaginar os mistérios de Deus. E Deus, à medida que a gente se aproxima dele, ele revela para nós a sua vontade. E Noé continuou persistindo até o final. E aí, no final, Deus acabou construindo uma aliança com Noé e toda a sua descendência. É isso que nós precisamos fazer. Precisamos ser ousados, ser movidos pela coragem de Deus, para sairmos da nossa caverna do medo, da insegurança, para fazermos aquilo que é grandioso demais aos olhos humanos, mas para Deus é aquilo que é necessário para salvar vidas, para abençoar vidas, para um propósito que jamais imaginaríamos estar em algum momento da nossa vida. Muitas vezes deixamos de fazer aquilo que Deus nos pede por medo, por insegurança, achando que Deus vai nos abandonar no meio do processo, quando na verdade, como é que Deus pode abandonar o seu Filho amado pelo qual Ele está direcionando para alguma coisa? É mais fácil você abandonar os projetos de Deus pelo seu fracasso, pela sua falta de persistência, falta de coragem, pelo seu medo. E Deus, Ele sempre nos move, nos encoraja a estar em lugares mais altos, a estar em lugares que pode ser mudado, que pode sofrer uma transformação verdadeira. E Deus, Ele está sempre movendo a gente a uma esfera espiritual, onde nós, além de abençoarmos vida, nós também somos abençoados. Enquanto o medo bate na porta do teu coração e Deus está dizendo para ti, olha, não tenha medo, eu estou contigo, eu estou segurando nas tuas mãos, eu estou aqui com você do teu lado. Aí na hora ali, se você está ouvindo, Deus te impulsiona a falar a mesma coisa para quem está do teu lado com medo, para quem está do teu lado na caverna do medo e da insegurança, sendo tomado todos os dias por um pavor terrível que lhe aprisiona a ponto de não conseguir nem se levantar da cama para enfrentar os problemas e os dilemas da vida. Noé foi um homem temente a Deus. E por Deus ter achado benevolência nele,
e acabou escolhendo ele, acabou protegendo ele e toda a sua família do grande dilúvio que viria para destruir toda a humanidade. Se você saia da caverna do medo, seja tomada pela coragem, seja movido pela coragem que há em Deus, para ultrapassar barreiras, para alcançar lugares se você nem imagina que pode chegar, mas Deus vai te levar lá. Se você não venha dar ouvidos aos insultos, às zombarias das pessoas, se muitas vezes duvidam se você pode alcançar, se você pode chegar em lugares que só Deus pode te levar. Se essa palavra ela possa ser uma mensagem de encorajamento para você. Você quer ter uma vida transformada, uma vida mudada. Você quer começar com novas atitudes, com novos comportamentos, com uma nova visão. Então você precisa ouvir os mandamentos de Deus. Você precisa estar atento à voz de Deus. Você precisa parar de estar alimentando as dúvidas que o inimigo coloca na tua mente, no seu ouvido, no seu coração, a ponto de você duvidar do poder de Deus. E quando nós duvidamos, nós fracassamos e damos lugar a Satanás, pois ele começa a plantar mentiras na nossa vida e nós alimentamos essas mentiras e nos afastamos para sempre do caminho do Senhor. Você quer ouvir a voz de Deus? Você quer ouvir qual é a vontade dele para a sua vida? Você quer ser tomado pela coragem que há em Deus para enfrentar processos? Pois então, se aproxime de Deus e ele se achegará a você. Que essa palavra possa tocar e alcançar o teu coração nesse momento, em nome de Jesus. Que Deus abençoe e até a próxima.